Olá, oitavo, boa tarde. Vamos para mais uma correção na página 157 das questões 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu também coloquei a questão 8, porque algumas pessoas fizeram a questão 8, tá? Ficou a critério de vocês. Como era, a gente estava terminando, né? Como era o restinho já do nosso último capítulo 7, então eu preferi fazer com que vocês apenas entendessem o conteúdo restante e ficava aí a critério quem quisesse ou não fazer a questão 8, tá? Então vamos lá, começar. Lá no tópico uso que aprendeu, da página 157, a questão 2 fala o seguinte. Lembrando, mais uma vez, que antes de fazer a correção da atividade, vocês têm que assistir o slide, tá? Vou deixar disponível o slide nos grupos. Por problemas técnicos, eu não consegui publicar os vídeos, né, das aulas no YouTube. Então, a gente vai ter acesso a esses vídeos com áudios lá no nosso grupo do WhatsApp. A questão 2 fala, há uma diferença entre glândula exócrina e glândula endócrina. Explique qual é. Então, a gente viu na nossa aula que a glândula exócrina, ela libera no exterior do corpo ou em cavidades internas a ele, né, as substâncias que produz. Enquanto que a glândula endócrina, ela libera no sangue as substâncias que produz. Ou seja, vocês vão lembrar que exócrino, já, o próprio nome já diz, né? Externo, exterior. Então, a glândula exócrina, ela vai liberar no exterior, na verdade, do corpo, ou em cavidades internas a ele. Enquanto a glândula endócrina, lembra muito pele, né? Mas a gente associa já algo dentro. Então, glândula endócrina libera no sangue, né, na corrente sanguínea, as substâncias que produz. A questão 3 falava o seguinte: comente o que é hormônio e como ele é transportado até os locais em que atua. O hormônio é uma substância que uma glândula endócrina produz e libera no sangue por meio do qual é transportado. Bom, é possível produzir hormônio para ser liberado na glândula exócrina? Eu quero que vocês pesquisem isso aí e me tragam depois, tá? Fica aí uma questãozinha para vocês. Nesse caso, como a gente está falando de corrente sanguínea, então a gente está falando da glândula endócrina. Então, o hormônio é uma substância que uma glândula endócrina produz e libera no sangue por meio do qual é transportado. Essa substância provoca efeitos em células específicas do organismo, no caso, as células-alvo. A gente viu que o hormônio ele é como um sinalizador para as células-alvo. Se uma determinada região do nosso corpo está necessitando de hormônio ou a produção de alguma substância, o que é que vai acontecer? O hormônio vai ser liberado lá pela hipófise, vai ser estimulado, né? A hipófise vai ser estimulada pelo hipotálamo, e aí esse hormônio vai ser liberado de acordo com a necessidade daquela célula, ou seja, de acordo com a especificidade daquela célula. O hormônio vai se ligar a essa célula, aos receptores dessa célula, desse órgão, e aí vai preencher essa necessidade que aquele órgão estava, daquele determinado hormônio ou daquela substância, tá? Também eu deixei isso bem claro lá no slidezinho na aula. Inclusive, já foi postado, tá, gente, essa aula. A questão 4 falava o seguinte: tanto o sistema nervoso quanto o endócrino estabelecem a comunicação entre diferentes partes do corpo. Em que diferem os meios de comunicação usados por eles? Bom, o sistema nervoso envia mensagens, ou seja, ele é um mensageiro para as diversas partes do corpo por meio de impulsos nervosos, que se propagam através de quem? Dos nervos. Já o sistema endócrino, ele envia mensagens por meio de substâncias químicas, que são os hormônios. Opa, olha aí a resposta daquela perguntazinha que eu fiz. Eu perguntei se o sistema exócrino liberava hormônio. Tá aí, ó, a resposta aí. Já o sistema endócrino, ele envia essas mensagens por meio de substâncias
químicas, que são os hormônios, que são lançados na corrente sanguínea, chegam às células-alvo e atuam nela. A questão 5 pediu o seguinte: alguns chamam a adrenalina, né, que também é chamada de epinefrina, de hormônio do lutar ou fugir. Explique a razão desse nome, baseando-se nos efeitos desse hormônio. Os efeitos da adrenalina, né, entre eles aumento da frequência cardíaca e respiratória, menos sensibilidade ao cansaço e maior fluxo de sangue para os músculos, são uma característica evolutiva que prepara o organismo, né, para, diante de um perigo, responder com rapidez e intensidade, como lutar ou fugir. Então, imagine aí você numa situação de extrema ansiedade, você vai ter um pico, digamos que você esteja com um pico alto de ansiedade, sei lá, você está fugindo de um cachorro bravo, por exemplo. Então, tudo isso aí vai acontecer no seu organismo quando a adrenalina for liberada na sua corrente sanguínea. Só que isso dura alguns minutos, como a gente viu, e depois volta tudo normal. A questão 6 fala: o hipotireoidismo e o hipertireoidismo são distúrbios relacionados a uma glândula. Que glândula é essa? A gente estudou que era a tireoide, né? Que fica localizada ali na região do pescoço. Cite um hormônio produzido por ela. Bom, a tireoide, ela produz um hormônio importantíssimo, que eu vou explicar também lá no slide quais são as principais funções desse hormônio no nosso organismo. Muito importante, gravem esse nome, que é a tiroxina. A letra C pergunta: qual é a doença que pode ser decorrente de um hipotireoidismo ou hipertireoidismo e que causa um sintoma observado na região do pescoço? O bócio, né? O bócio é justamente, digamos que a falta no organismo lá do iodo, né? Então, o bócio, a tiroxina, na verdade, precisa da matéria-prima, que seria o iodo, né? Para o nosso organismo funcionar direitinho. E na falta do iodo, acontece justamente a questão do hipotireoidismo, né, que causa, então, o bócio. A questão 7. No Brasil, existe uma lei que obriga a presença do nutriente do iodo no sal de cozinha. Justifica essa obrigação. Então, a falta do iodo na dieta conduz ao bócio, que é um distúrbio da glândula tireoide. Além questão visa a diminuição da incidência de bócio na população, considerando que o sal iodado suprirá o iodo necessário à população. Vocês podem depois pesquisar isso aí, ou no site da Anvisa, por exemplo, deve ter a quantidade necessária de iodo naqueles pacotinhos de sal. Ou vocês podem pedir também, se vocês forem comer em algum restaurante, alguma coisa assim, vocês podem exigir aquela quantidade de iodo no sal, né, da comida de vocês, que a Anvisa ela estabeleceu, tá? Isso aí é importante para a gente erradicar o bócio. A questão 8 falava o seguinte: o que são as características sexuais secundárias? Qual é a relação do sistema endócrino com essas características? A gente viu que as mudanças no corpo durante a puberdade, na mesma época em que os órgãos genitais amadurecem, que são o quê? Mudanças de voz, aparecimento de barba nos meninos, alargamento dos quadris e desenvolvimento das mamas nas meninas, são decorrência da atuação dos hormônios sexuais produzidos e liberados pelas gônadas. Então, como eu tinha dito, os hormônios sexuais secundários, tá? Eles fazem exatamente este papel, né? Que são produzidos e liberados pelas gônadas, que a gente também vai aprofundar. Aliás, eles agem especificamente nesses casos, tá? A gente vai estudar lá também no slide como é que eles agem, qual é a função dele, né? E como é que eles agem no nosso corpo, tá? Então, era só isso. Desculpa se o slide ficou muito comprido, mas a gente encerra aqui as nossas correções, ok? Beijos e tenham uma boa aula.